Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e nós vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo, né? Só relembrando que nós já estamos nos aproximando, né, do final do nosso semestre letivo, né? E aí, naturalmente, estamos nos aproximando também do final do nosso conteúdo programático aqui, que estava previsto para nós acompanharmos aqui ao longo desse semestre letivo. Bom, pessoal, nós vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Na aula anterior, nas duas aulas anteriores, nós estamos falando a respeito de luminotecnia. Então, na primeira aula de luminotecnia, nós fizemos as definições gerais a respeito de luminotecnia. Na aula passada, nós falamos a respeito de algumas definições de grandezas fundamentais e nessa aula de hoje a gente vai concluir esse apanhado geral, essa revisão geral sobre esses conceitos fundamentais que são importantes para serem aplicados para um dimensionamento luminotécnico adequado, ok? Bom, pessoal, então vamos lá, né? Então, na aula anterior nós falamos a respeito de fluxo luminoso, intensidade luminosa, iluminância ou nível de iluminação. Falamos também sobre luminância, que é o brilho ou densidade luminosa superficial, eficiência luminosa ou energética e temperatura de cor. Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre esses outros índices aqui que também são tão importantes quanto aqueles que foram mencionados anteriormente. A diferença é que estes índices aqui estão relacionados tanto com as lâmpadas, quanto com as luminárias, quanto com o recinto, né, onde você pretende inserir aquela iluminação de forma artificial. Então vamos lá, turma. Falando aqui a respeito do primeiro deles, né, que é o índice de reprodução de cores. Então, o índice de reprodução de cores ele está relacionado com a lâmpada, né, com a iluminação em si, é o que a gente chama de IRC. Ele basicamente, pessoal, ele está relacionado com o seguinte, né, você tem qualquer tipo de objeto no ambiente, esse objeto naturalmente, né, se ele não for branco, ele vai possuir algum tipo de cor, né, em diversas tonalidades. Quando os objetos são iluminados, eles podem nos parecer diferente. Em qual sentido? Com relação à percepção de cor em relação à sua tonalidade natural, ou seja, aquela tonalidade quando ele é iluminado, por exemplo, pela luz natural, pelos raios solares. Essa variação de cor dos objetos iluminados sob fonte de luz diferentes, né, elas podem ser identificadas através do conceito de reprodução de cores, né, ou índice de reprodução de cores. Então, ou o RA ou o IRC. O mesmo metal sólido, por exemplo, né, quando ele é aquecido até irradiar luz, ele foi utilizado como referência para se estabelecer esses níveis de reprodução de cores. Tá? É muito semelhante com aquela questão da temperatura de cor. E aí define-se, nesse caso, que um índice de reprodução de cores, o IRC igual a 100, seria o ideal, quer dizer que é aquele que, quando você utiliza esse tipo de iluminação, você consegue perceber aquele objeto com 100% das cores que ele emite, no caso, né? Enquanto quanto mais ele se distancia de 100, ou seja, quanto mais ele se aproxima de zero, quer dizer que maior será a distorção na percepção das cores pelo visualizador. Eu usei como exemplo aqui essas três figurinhas aqui abaixo, né? Então perceba aqui que tem a mesma figura com três índices de reprodução de cores. Aquele que tem as cores mais vívidas, mais próximas da realidade, é aquele que tem um IRC mais próximo de 100. E à medida que ele se afasta de 100, perceba que ela começa a deturpar, ela começa a perder um pouco a referência daquela cor. O índice de reprodução de cores, portanto, quanto maior a diferença na aparência da cor do objeto iluminado, menor será o IRC, né?
E aí, com isso, a gente explica o fato de uma lâmpada de mesma temperatura de cor possuir índice de reprodução de cores diferentes, tá? Então, você pode ter um mesmo tipo, uma mesma temperatura de cor com IRCs diferentes. Então, se você está interessado com as cores, além de se preocupar com a temperatura de cor, você também precisa se preocupar com o IRC daquela lâmpada. IRC em torno de 60 pode ser considerado razoável e 80, 90, né, daí para cima, bom, excelente. Claro que tudo vai depender da exigência de aplicação, né, que a lâmpada vai ter que atender. Então, uma coisa você está falando, por exemplo, num sistema de iluminação de um museu, onde as cores são extremamente importantes. Outra coisa é você pensar na iluminação para um depósito, né? Então, são percepções diferentes, tá? Um IRC de 60, né, ele mostra-se inadequado, por exemplo, para uma loja, mas pode ser suficiente para iluminação de vias públicas e assim por diante. Então, o fato do IRC de uma lâmpada ser baixo não quer dizer que aquela lâmpada não preste, não se aplique a nenhuma atividade, tá? Aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então, as lâmpadas que têm maior IRC são as lâmpadas incandescentes. Então, por esse motivo, até hoje, em alguns ambientes, ainda se utiliza lâmpadas incandescentes. As fluorescentes do tipo tubular e compacta têm um IRC da ordem de 60, e as de vapores metálicos, vapor de mercúrio, vapor de sódio, têm o IRC abaixo de 50, tá? Por esse motivo, elas são mais utilizadas em iluminação pública. Bom, pessoal, outra grandeza importante é o que nós chamamos de fator de fluxo luminoso, tá? O famoso ballasted factor, né? Ou o fator de balastro, né? Que você fala, né? É o fator da lâmpada em si, né? O quanto aquela lâmpada está permitindo ali. A maioria das lâmpadas de descargas, elas operam em conjunto com reatores, tá? Isso aqui é uma informação muito importante. Então, ela precisa de um acessório para operar. Neste caso, a gente tem que observar que o fluxo luminoso total obtido, ele vai depender do desempenho desse reator, tá? Então, esse desempenho ele é chamado de fator de fluxo luminoso, ou ballasted factor, tá? E pode ser obtido, né, de acordo com a seguinte equação. BF igual a fluxo luminoso obtido dividido pelo fluxo luminoso nominal. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando você tem uma lâmpada de vapor metálico ou qualquer outro vapor que usa reator, o fabricante da lâmpada, ele vai te dar qual é o fluxo luminoso nominal daquela lâmpada, tá? Porém, como ela funciona acoplada a um reator, o fabricante da lâmpada vai falar, olha, ela vai fornecer este fluxo luminoso sob tais condições. Acontece que os reatores eles podem ser de diferentes tipos, eles podem sofrer variações. Você tem reatores que têm uma maior qualidade e reatores que têm uma menor qualidade. Consequentemente, esses reatores eles vão influenciar no fluxo luminoso nominal. Então, por isso que o BF, né, que tem a ver com esse fator de fluxo luminoso, é a razão entre o fluxo luminoso obtido, ou seja, o real, aquilo que quando você conectar naquele reator a lâmpada vai emitir, e o fluxo luminoso nominal, ou seja, aquilo que o fabricante previu que iria ser fornecido, tá? Então é o real dividido por aquele fluxo luminoso que de fato esperava-se que a lâmpada emitisse. E aí naturalmente esse fator vai ser, né, abaixo, né, de 100%. Tá? Então, ele vai ser abaixo de 1. Lembrando que quando você estiver em 100%, quer dizer que melhor é aquele reator, no caso. Quando você estiver mais afastado, quer dizer que pior ele vai ser. Bom, então, geralmente, né, o fluxo luminoso final que se apresenta em menor do que o irradiado pela lâmpada, ele é devido à absorção, reflexão ou transmissão da luz pelos materiais com que são construídos.
tá? Então, o fluxo luminoso emitido pela luminária, ele é avaliado através da eficiência da luminária, isto é, o fluxo luminoso da luminária em serviço, dividido pelo fluxo luminoso da lâmpada, tá? Esse fator aqui, pessoal, é o que nós chamamos de fator de desempenho, tá? Eu coloquei aqui esse símbolo BF, mas retirem ele por gentileza aí desse slide, tá? Então, esse fator de desempenho, ele vai ser o quê? Ele vai ser a razão entre o fluxo luminoso da luminária dividido pelo fluxo luminoso da lâmpada, tá? Então, é outra informação importante. Então, uma é o fluxo luminoso que a lâmpada deveria emitir e o que ela emite na realidade devido à utilização do reator, e a outra característica tem a ver com o uso da luminária, que é o que nós chamamos de fator de desempenho. Então, o fator de desempenho é o fluxo luminoso emitido pela luminária, tá? Que leva em consideração a eficiência da luminária, dividido, né, pelo fluxo luminoso da lâmpada, tá? Então, esse é o fator de desempenho que, no caso, se aplica, né, ao conjunto lâmpada-luminária. Bom, pessoal, um outro fator importante que está relacionado com luminária é o que nós chamamos de eficiência de luminária ou rendimento de luminária, que é aquela letra grega Ni-L, tá? Bom, a razão do fluxo luminoso emitido por uma luminária, medido sob condições práticas especificadas para a soma dos fluxos individuais das lâmpadas funcionando fora da luminária, tá? Então, essa é a nossa eficiência. Então, você vai pegar ali o que você teria de fluxo luminoso emitido pela luminária dividido pelo fluxo luminoso das lâmpadas fora da luminária. Esse valor ele é normalmente indicado pelos fabricantes de luminárias, tá? Dependendo das quantidades e qualidades físicas do recinto em que a luminária será instalada. E esse fluxo luminoso que a lâmpada emana, né, que a luminária vai emanar, ele poderá se propagar mais facilmente ou não, dependendo da absorção ou reflexão de materiais e da trajetória que percorre até alcançar o plano de trabalho, tá? O que ele está querendo dizer aqui com isso? Ele quer dizer o seguinte, olha, a eficiência da luminária, ela depende da qualidade da luminária? Depende. Mas ela também vai depender dos fatores externos, tá? Então, dependendo, né, se você tem uma luminária com difusor ou sem difusor, ou com aleta ou sem aleta, você pode chegar, né, a uma condição de eficiência de luminária diferente, tá? Ou se você tem cor diferente para o recinto, por aí vai. Então, são observações que são consideradas. Outra informação importante que está relacionada ao meio onde a luminária estará instalada é a eficiência do recinto, tá? O valor da eficiência do recinto ele é dado por tabelas, né, contidas em catálogos de fabricantes, onde se relacionam os valores de coeficiente de reflexão de teto, paredes e piso com a curva de distribuição luminosa da luminária utilizada e o índice do recinto, tá? Então, dentro desse contexto aqui, você vai ter que uma lâmpada, uma luminária, melhor dizendo, dependendo das informações, das cores de tinta e tipo de material que você usa no meio que o cerca, o seu recinto ele terá uma maior eficiência ou ele terá uma menor eficiência luminosa. O que isso implica? Recintos com maior eficiência luminosa, naturalmente você vai conseguir chegar a um resultado melhor utilizando uma menor quantidade de lâmpadas e aí naturalmente economizando energia.
não quer dizer que aquilo ali seja inviável executar, tá? Por exemplo, se você tiver um recinto onde a eficiência do recinto não é tão alta, né? Quando ela for mais baixa, você vai precisar compensar com mais iluminação, o que não está errado, né? Às vezes você tem um ambiente que você quer utilizar aquela determinada cor, e aí o que você tem que ter em mente é que se é um recinto de baixa eficiência, ele naturalmente vai gastar um pouco mais de lâmpadas, de luminárias e de energia elétrica. Bom, pessoal, outra grandeza importante que vocês precisam conhecer é o índice do recinto, que é o fator K, que nós chamamos, tá? Então, esse índice de recinto, ele está diretamente relacionado com a eficiência do recinto, tá? Conforme eu acabei de falar no slide anterior. Então, o índice do recinto, ele vai levar em consideração as características do recinto. Então, ele leva em consideração, por exemplo, o comprimento do recinto, a largura desse local, o pé direito, a distância do teto até o plano de trabalho. E aí você vai trabalhar basicamente com duas equações, tá? Uma equação utilizada para iluminação direta, que é o nosso K aqui, né? Vai ser A vezes B dividido por H, A mais B. Ou para iluminação indireta, que aí é 3 meios, né? Vezes A vezes B dividido por H' A mais B. Então, basicamente, são essas duas formas, né, que você pode ter para calcular o índice do recinto. Ou para iluminação direta ou para iluminação indireta, ok? E aí, só lembrando, né, que o pé direito útil é o valor do pé direito total do recinto, o que a gente chama de Hzão aqui, né, menos a altura do plano de trabalho, tá? Então, a diferença da altura total menos a altura do plano de trabalho, você vai chegar no pé direito útil, tá? E aí, né, se você pode estar pensando assim, mas qual que vai ser essa diferença? Você tem que considerar, por exemplo, né, se a mesa é um pouco mais alta, se ela é um pouco mais baixa, né? Então isso é importante. Se a lâmpada ela está grudada no teto, né, na laje, ou no gesso, ou se tem um pendente. Então tudo isso precisa ser considerado para calcular essa altura ou pé direito útil, né, que vai ser a distância real entre a luminária e o nosso plano de trabalho. Então esse índice do recinto ele fica dessa forma aqui. Então percebam que você tem a altura pé direito normal da construção, você tem a altura da mesa, você desconta aqui se é um pendente ou uma luminária, e aí o índice, aí a altura útil, né, vai ser a diferença descontando estes valores, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para a gente dar sequência ao nosso conteúdo. Até lá!